é chegada a altura de voltarmos aos exercícios práticos e desta feita para fazermos um projeto que irá servir de base para depois podermos implementar outras funcionalidades adicionais e podermos aumentar ainda mais o estudo sobre a utilização do Laravel. A área privada, ou Private Area, vai basicamente ser um sistema muito básico de login. Isto é, um visitante entra na nossa página, vai verificar a nossa aplicação se esse visitante está ou não logado. Se ele não estiver logado, é apresentado um formulário de login. Esse formulário de login é preenchido e é verificado depois na submissão se o utilizador está registado na nossa base de dados e se ele estiver registado na base de dados, ele vai acabar por entrar na área privada. Não vamos ainda sequer criar sistema de criação de utilizadores, nada disso. O sistema de recuperação de password ainda não. Nós vamos apenas fazer esse sistema simples, onde vamos aplicar aqui a maior parte dos conceitos que já aprendemos até ao momento no Laravel, nesta playlist. Bom, para isso, nós vamos fazer então um esquema básico de aplicação com controle de acessos. É um sistema de login tradicional. Os utilizadores vão ser adicionados automaticamente. Nós vamos ali criar um método dentro do nosso controlador que vai permitir adicionar os utilizadores que nós quisermos. Vai ter então um sistema de login e um sistema de logout. Vai ser construído com Laravel versão 8.x. Vamos usar também o Bootstrap para ficar com um aspecto visual um bocadinho mais interessante. E no caso do Laravel nós vamos tirar partido de todas estas funcionalidades. Vamos usar routes, vamos usar o Blade Template Engine, vamos usar Controller, o Eloquent ORM como model, vamos usar validação de formulários, vamos usar a session e etc. Aquilo que se vier a verificar como necessário. E será então o ponto de partida para aprofundarmos a aplicação e os conteúdos. Vamos aprofundar a aplicação depois inserindo ou acrescentando funcionalidades que nos vão permitir estudar algumas outras áreas que nós ainda não estudamos do Laravel e daí então aumentar o nosso conhecimento sobre esta framework. Num esquema muito básico, o que acontece aqui é o seguinte. Na área privada há um visitante que entra na nossa página. A primeira questão que a aplicação vai colocar a este novo visitante é se ele está logado ou não. Isto é, ele não coloca uma questão, vai verificar se existe uma sessão ou não desse utilizador. Não existindo a sessão, o que é que vai acontecer? Vai ser apresentado um formulário de login. Portanto, o utilizador não tem logo acesso à aplicação. Neste formulário de login, ele vai preencher os dados do usuário e a sua senha e vai submeter esse formulário. O formulário é submetido e então há uma verificação do login. Então, a aplicação verifica o login. Se o login não estiver ok, not ok, vai regressar ao formulário de login e, portanto, não vai permitir que ele entre na aplicação sem ter um login correto. Se o formulário for bem preenchido e o login for correto, então vai para a aplicação. Dentro da aplicação, ele vai passar a ter acesso a várias áreas, aquilo que nós quisermos, várias páginas, enfim, o que nós quisermos. Vai ter também no espaço da aplicação uma barra de utilizador, onde tem um botão para fazer o logout. Quando ele faz o logout, o que é que vai acontecer? A aplicação reencaminha-o para o início. Ao reencaminhá-lo para o início, vai perguntar novamente, este utilizador está logado? Bom, e aí voltamos novamente ao início deste nosso ciclo que está aqui representado neste esquema. Para não estar a perder muito tempo aqui na construção deste vídeo, eu já fiz a criação de um novo projeto com a versão mais recente do Laravel. A data da gravação deste vídeo é a versão 8.x. E por conseguinte o que nós temos aqui é uma instalação pura de um novo projeto de Laravel. O que nós vamos começar a fazer é preparar aqui a base do nosso projeto para avançar com o desenvolvimento. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ir aqui à parte das routes. Vamos aqui à web. E nós temos aqui esta route para o welcome. O welcome é esta página que aqui está. Ora, nós não precisamos desta route, nem vamos precisar daquela página. Então eu vou limpar aqui, Ctrl S para guardar. Vamos aqui então à parte dos resources, vamos aqui às views e aqui no welcomeblade.php vamos também eliminar este controlador que lá está. E por conseguinte, não temos rigorosamente nada neste momento na nossa aplicação. Aqui vamos ter sim um erro, not found. Tudo certo, o que nós vamos fazer aqui então é começar já a criar aqui algumas routes. Ou neste caso vamos criar uma route. Para isso vou fazer aqui Ctrl P web. Okay? Vocês podem escrever web e a partir do momento em que escrevem web vai aparecer logo aqui o resultado web.php, onde nós temos as nossas routes. Então a nossa route inicial, que vai ser do tipo get, vai abrir então a nossa... vai se referenciar com a nossa página inicial. Ora, o que vai acontecer aqui é que nós queremos que esta route, quando for encontrada pela nossa aplicação, vá executar o método
index do nosso controlador main, que é algo que ainda não existe, nem o método, nem o controlador. Nós sabemos que é isso que nós vamos querer. Então eu vou colocar aqui main, @index. É isto que eu quero. E vamos chamar aqui esta route, vamos colocar aqui um name, que vai ser o index. Ok? Bom, vamos aqui fazer já o nosso controller. Para isso eu posso fazer Ctrl+Shift+C cedilhado, para chamar aqui um terminal que vai abrir dentro da minha área, e vou escrever php artisan make controller, e vamos chamar-lhe aqui main. Okay? O nosso controlador main está criado, vamos aqui encontrá-lo dentro de app http controllers, está aqui o nosso main controller. Então nós vamos colocar aqui já o nosso public function index, e vamos colocar aqui um echo aqui, simplesmente para percebermos se de facto está a funcionar. Eventualmente nós agora vamos testar aqui esta nossa route e vamos precisar de fazer aqui uma alteração nas configurações da nossa aplicação. Vamos aqui refrescar e vamos ter aqui este erro, main does not exist. Bom, para resolvermos esta situação, uma vez que tem a ver aqui com o caminho que nós demos aqui para indicar onde é que está o nosso controlador, nós vamos chamar aqui o route service provider. Okay? O Route Service Provider é um fecheiro do Laravel que contém um conjunto de configurações, nomeadamente como é que ele trata a questão de chamar as routes. Ora, e nós temos aqui um namespace, e para corrigirmos isto nós vamos descomentar, retirar o comentário daqui, porque assim nós vamos estar a indicar explicitamente qual é o namespace onde estão os nossos controllers. Okay? Feito isto, vamos fazer um Ctrl S para guardar e vamos aqui fechar. Agora, se eu for aqui refrescar, à partida já vamos ter o nosso problema resolvido. Passo seguinte, vamos criar aqui uma pasta para os nossos assets. Nós vamos inserir aqui, meramente por enquanto, o Bootstrap. Então eu vou fazê-lo da seguinte forma. Há várias formas de o fazer. Eu quero desde já chamar a atenção para um aspecto importante. Eu vou fazer aqui um parênteses muito rápido. O Laravel tem um sistema que nos permite criar um mecanismo de login e de autenticação simplesmente com 3 ou 4 linhas de comandos. É um sistema padronizado, que depois nós podemos parametrizar, alterar, etc. Permite criar então um sistema de usuário, login, logout, etc. No entanto, eu quero que vocês, com este exercício, tenham a máxima experiência na escrita de código dentro do Laravel. Isto é, em vez de estarmos a utilizar soluções já previamente concebidas, sem depois percebermos muito bem como é que funcionam esses mecanismos e quais as preocupações que temos que ter, eu quero que vocês coloquem a mão na massa para fazerem as coisas como se elas não existissem, ok? E ainda assim, eu sou particularmente fã de fazer a criação dos meus próprios sistemas, uma vez que muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, o meu sistema vai sempre fugir um bocadinho ao padrão que é tradicional. Aqui não vai ser o caso, nós vamos ter um usuário e um login, mas eu poderia, por exemplo, ter uma dupla verificação, dupla validação do login, etc. E, portanto, eu posso conceber isso à minha maneira. Então, nós vamos aqui avançar, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma nova folder chamada Assets. Existe ainda um outro mecanismo relacionado com esta questão de como é que nós podemos carregar o Bootstrap e outras bibliotecas para a nossa aplicação. Chama-se Laravel Mix. É, no entanto, um sistema que vocês não são obrigados a utilizar, mas que eventualmente eu irei trazer aqui para vos explicar num próximo vídeo nesta playlist. Bom, por agora, nesta pasta do Assets, nós vamos colocar o Bootstrap. Então nós vamos aqui, eu já tenho aqui um link para o Bootstrap, para entrarmos aqui na área da documentação, e vou fazer aquilo que eu habitualmente gosto de fazer, que é pegar aqui nos links e não usar a CDN, mas sim usar os links diretamente. Então nós temos aqui o link de CSS e eu vou usar este link para simplesmente agora guardar este ficheiro dentro da pasta dos assets. Então eu vou fazer aqui um guardar como. Vamos aqui à nossa pasta do www, private area, public, assets. Eu vou criar aqui uma pasta chamada Bootstrap. E vou colocar lá todos os ficheiros relacionados com o Bootstrap, vão ficar todos lá dentro. Então o bootmin CSS está lá. Vamos aqui buscar ainda o JavaScript, neste caso o jQuery. No caso do jQuery, eu não vou tirar partido do jQuery, a não ser pelo facto do próprio Bootstrap o usar, mas se vocês quiserem usar o Bootstrap sem ser a versão Slim, bastará removerem dali o Slim, introduzirem aqui então este endereço desta forma e vão ter a versão do Bootstrap completa. Vamos aqui guardar como, vamos guardar aqui dentro do Bootstrap. Eu vou aproveitar para alterar aqui o nome porque fica muito estranho com aquele tamanho e vai ficar jQuery.min.js.
Depois vamos usar aqui também neste caso aqui o Bootstrap Bundle, que já contém o Popper, ok? Então, são 3 bibliotecas de JavaScript, é o jQuery, o Popper e o próprio Bootstrap, mas neste caso o Bootstrap Bundle já contém o Popper lá dentro. Como veem aqui, inclui o Popper. Então vamos aqui, novamente, abrir este espaço, vamos aqui fazer um guardar como e vamos guardar ali dentro, exatamente com o nome como está. Agora que temos aqui estes recursos já carregados, o que nós vamos fazer aqui é já uma lógica muito simples dentro do nosso controlador. Ora, neste caso, nós vamos querer que o controlador verifique se o nosso utilizador está logado ou não, o nosso visitante. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, aqui dentro da app, vamos aqui a controllers, vamos aqui a main, e no nosso main eu vou começar por escrever aqui o seguinte, verifica se o usuário está logado. Okay? Como é que nós podemos verificar isto? Uma vez que quando o usuário estiver logado, ele vai ficar com dados na sessão, nós vamos poder perguntar à sessão se ele está logado ou não. E mais uma vez abro aqui o parênteses, porque existe um conjunto de outras funcionalidades, nomeadamente as questões relacionadas com middleware, que é uma área em que nós não falámos ainda aqui nesta playlist, e que permitem fazer este tipo de verificações de uma forma implícita. No entanto, eu vou fazê-lo aqui de forma explícita para vocês se habituarem também a utilizar mecanismos relacionados com perguntas à sessão. Então eu vou perguntar o seguinte, if session has, vamos colocar aqui usuário, então o que é que isto significa? Significa que nós estamos logado, ok? Caso contrário, o que vai acontecer é que não estamos logados. Então vamos, aqui vamos colocar o else e o echo não logado. Ok? Então, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai perguntar à sessão se existe uma variável na sessão chamada usuário. Caso exista, ele está logado. Caso não exista, ele não está logado. Ora, como será facilmente perceptível, neste momento nós não temos nenhum usuário logado. Então temos aqui o não logado. Ora, o que é que este tipo de informação nos permite fazer? Permite-nos direcionar o que é que vai ser apresentado na nossa aplicação. Ora, neste caso, eu vou colocar já aqui os meus famosos separadores para vocês ficarem com uma leitura mais simplificada do código. O que é que vai acontecer? Eu poderia dizer assim, ok, ele já está logado, vai para a aplicação. Ele não está logado, apresenta aqui o formulário de login. Ora, uma boa prática é desmantelar este tipo de ideia. Porquê? Porque sempre que eu quiser colocar o formulário de login na tela, eu vou poder fazê-lo chamando uma função que aqui está. Ou neste caso um método. Então vou colocar aqui public function login. E este login que eu aqui tenho vai ser pura e simplesmente para apresentar o formulário de login. Okay? Então vamos colocar aqui echo formulário de login. E vocês devem também usar esta prática, que é um conjunto de informações que vocês colocam nos vossos métodos para vocês perceberem se de facto o fluxo da vossa aplicação está a chegar ao local correto. Então o que é que eu vou fazer aqui? Ele não está logado, eu vou fazer aqui um return, redirect, para a minha route. Neste caso eu vou colocar aqui route, e vamos dizer aqui que ele vai para a route chamada login. Ora, esta route ainda não existe. Então nós vamos criá-la aqui. Vamos colocar aqui route, get, aqui vai ter o /login e vai apontar para o main@login, que é o nome daquele método que nós criamos. Aqui no name nós vamos colocar login. Okay? Então, esta route se chama login, vai ser utilizada quando este endereço for apresentado lá em cima, ou for colocado lá em cima na nossa barra de endereços, e vai automaticamente para o controlador main e para o login. Então significa agora que, não estando logado, vai ser executado este código. Este código vai servir para apresentar o formulário de login, que ainda não está feito e que iremos fazê-lo no próximo vídeo. Neste caso, o formulário de login vai ser construído aqui, ou melhor, vai ser chamada a view que vai apresentar esse quadro aqui. Reparem então que se eu agora executar aqui o que aqui está, ou refrescar, cá está então já a apresentação da informação de que estou a chegar aqui a este controlador e por conseguinte posso avançar com o desenvolvimento do meu formulário de login.